Boa noite, prezados irmãos. Peço desculpa porque houve um pequeno incidente, mas vamos elevar os nossos pensamentos ao Senhor do Universo, o nosso Pai, Criador de todas as coisas. Rogar a Ele por todos os nossos irmãos que neste dia de hoje fizeram a sua transferência para o mundo espiritual, deixando aqui na Terra, no mundo físico, apenas a vestimenta do corpo físico, mas que a vida continua e que seus espíritos possam receber dos trabalhadores da boa vontade, os espíritos que assistentes, sob a égide do mentor espiritual Henrique Salazar Azevedo de Castro, a ajuda necessária para que eles possam reiniciar a sua condição espiritual por mais uma vez, que eles possam levar consigo o amor ao próximo, a dedicação desse amor para consigo mesmo. Que Jesus, o nosso Mestre amado, o abençoe a todos. Boa noite, Lenice, Eric Lande Oliveira, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. O nosso trabalho de hoje, prezados irmãos, está contido no livro dos Espíritos, que é o conhecimento de nós mesmos. Antes eu quero fazer uma leitura do exórdio que está contido no livro Fonte Viva. Vigiemos e oremos. Vigiai e orai para não cair em tentação. Jesus, Mateus, capítulo 26, versículo 41. As mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade, assim como o lodo mais intenso, capaz de tisnar o lago, procede do seu próprio seio. Renascemos na terra, com as forças desequilibradas do nosso pretérito para as tarefas do reajuste. Nas raízes de nossas tendências, encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. Nas íntimas relações com os nossos parentes, somos surpreendidos pelo mais forte motivo de discórdia e lutas. Em nós mesmos podemos exercitar o bom ânimo e a paciência, a fé e a humildade, em contato com os afetos mais próximos. Temos copiosos material de aprendizado para fixar em nossa vida os valores da boa vontade e do perdão, da fraternidade pura e do bem incessante. Não te proponhas, desse modo, atravessar o mundo sem tentações. Elas nascem contigo, assomam de ti mesmo e alimentam-se de ti. Quando não as combates, dedicamente,
qual o lavrador sempre disposto a cooperar com a terra da qual precisa extrair as boas sementes. Caminhar do berço ao túmulo, sob as marteladas da tentação, é natural. Afrontar obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas e atravessar tormentas de lágrimas são vicissitudes lógicas da experiência humana. Entretanto, lembremos-nos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando para não sucumbirmos às tentações, de vez que mais vale chorar sobre os aguilhões da resistência que sorrir sobre os narcóticos da queda. Daí nós já começamos a compreender qual a nossa meta aqui neste mundo físico, é de aprender de acordo com as lições do nosso amado Mestre Jesus, que veio à Terra trazer as lições necessárias para que possamos, através dessa maravilhosa obra, que é o Livro dos Espíritos, onde está contido o tema de hoje, que é a respeito do conhecimento de cada um de nós, ou seja, conhecimento de si mesmo. Na pergunta 919 desse livro, Kardec perguntou aos espíritos superiores, prezados irmãos, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E os espíritos respondeu: um sábio da antiguidade vos disse, conhece a ti mesmo. A segunda pergunta: conhecemos toda a sabedoria desta máxima? Será que nós conhecemos toda a sabedoria desta máxima? Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? A resposta do irmão: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever. Se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aqueles, ou seja, nós, que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecessem, grande força adquiria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria
Dirige, pois, a vós mesmo perguntas interrogáveis sobre o que tendes feito e com que objetivo procedeste em tal ou tal circunstância, sobre se fizeste alguma coisa que, feita por outrem, censurareis, sobre se obraste alguma ação que não ousareis confessar. Perguntai ainda mais, se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado. Examinai o que pudeste ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão o descanso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que precise ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual, mas direis, como ar de alguém julgar-se a si mesmo, não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar a falta e torná-la desculpáveis? O avarento se considera apenas econômico e previdente. O orgulhoso julga que em si só há dignidade. Isto é muito real. Mas tende um meio de verificação que não pode iludir-vos quando estiverdes indeciso sobre o valor de uma de vossas ações. Inquire como a qualificareis, se praticada por outra pessoa. Se a censurais noutrem, não na podereis ter por legítima quando forde o seu autor, pois que Deus não usa de duas medidas na aplicação de sua justiça. Procurai também saber o que dela pensam os vossos semelhantes, e não desprezei a opinião dos vossos inimigos, porquanto esses nenhum interesse têm em mascarar a verdade, e Deus muitas vezes os coloca do vosso lado como espelho. Prezados irmãos, como é difícil ainda, com toda a sinceridade, como é difícil ainda. Embora Jesus tenha vindo ao mundo com a sua bondade, trazendo o seu evangelho para o ensinamento a todos nós, e, no entanto, ainda estamos tão distante da verdadeira realidade do Espírito. Como podemos trazer à tona essa interrogação? Ora, no dia a dia, nós observamos nos instrumentos que vivenciamos com ele o dia a dia, que são essa obra que nós trabalhamos com ele, sempre digitando alguma coisa no telefone, né? E vemos que criaturas que já se dizem evangelizadas, na atualidade entra em atrito às vezes por questão política, até porque ainda não entendeu de que cada um de nós
são portadores do nosso livre-arbítrio. Cada um de nós temos a nossa consciência própria e não dos outros. Então, fazemos aquilo que achamos que deve se fazer. Somos donos dos nossos próprios pensamentos, da nossa própria vontade. Isso chama-se livre-arbítrio. Para que, através dessa liberdade de pensar, dessa liberdade de querer, possamos tirar desses pensamentos a nossa melhoria espiritual ou regredir também, dependendo das nossas ações. Então, se o homem adentrar exatamente na responsabilidade para consigo mesmo e não para com os outros. Quando eu digo consigo mesmo, porque ele é o primeiro necessitado de conhecer e vivenciar aquilo que ele estuda, aquilo que ele acha de mais interesse para consigo mesmo, que é do seu melhoramento espiritual, de crescer. Então, vejamos que na época de Moisés, a espiritualidade já trabalhava e Moisés recebeu uma tábua com os 12 mandamentos. Mas Moisés também criou a sua lei, que era dele. No entanto, teve que passar ao fio da espada algumas pessoas porque não aceitavam as orientações da vida, dos 10 mandamentos. Então, sabemos que não devemos matar a ninguém, tirar a vida de ninguém. A vida pertence a Deus. Mas hoje, estou falando no dia de hoje, nesse mundo de provas e expiações em que nós vivemos, para aprender as lições necessárias para a nossa evolução espiritual. Mas vamos ser sinceros para conosco mesmo, prezados irmãos. Será que essa humanidade terrena, depois da vinda de Jesus, será que eles já conquistaram o seu bem-estar espiritual, praticando os males como praticam? Pela inveja, pelo ciúme, por falta de amor para consigo mesmo. Homem que muitas vezes adentra a um templo para fixar junto a outra um casamento e que promete viver feliz com o pensamento em Deus. Algum tempo depois, por motivo outros, chegam a eliminar, tirar a vida física daquela criatura que se dizia amar. É amor? Esse homem já conquistou através do tempo a sinceridade, a bondade do amor? Não.
são criaturas ainda distanciadas da realidade da vida. O homem, em busca do crescimento financeiro desordem, que procura crescer com os valores que são a sua própria perdição, esquece da sua real necessidade de conhecer a si mesmo, faltando-lhe a vontade maior de observar as lições extraordinárias do Evangelho de Jesus, junto à palavra amor, porque ele ainda não conquistou o amor para com ele mesmo, ele conquistou o desamor, pela falta de amor para consigo mesmo. Então, dando uma continuidade, o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Mas direis, como há de alguém julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-la desculpável? O avarento considera-se apenas econômico, como já falei. Então, procurai também saber o que dela pensam os vossos semelhantes. Ora, como é que a nossa querida Norma, presente, Mário Penaforte, Maria José Silva, Rabelo Souza, sejam todos bem-vindos. Como é que vocês, prezados irmãos, vão conhecer Claudivan e dizer que Claudivan está preparadíssimo através do seu trabalho, do seu conhecimento, da sua própria justiça para com ele e para com os outros? Quem pode conhecer Claudivan a não ser eu mesmo? E por essa razão, eu digo sempre, não vou cansar de dizer, e vocês não vão deixar de ouvir aquilo que eu trago à tona com toda a vontade de dizer quem sou eu. Eu sou uma pessoa ainda que estou com o primeiro pé sentado numa escada no seu primeiro degrau. Não passei disso ainda, porque muito preciso alcançar, muito preciso conquistar, mas tudo depende da minha pessoa. Não depende do livro dos Espíritos que eu estudo, do Evangelho segundo o Espiritismo, das minhas palestras, ainda sem aquele dom especial de saber transmitir, que eu me acho ainda muito pequeno, preciso aprender muito. Ainda me falta esse dom especial, o dom da fala, ter ela desembaraçada, levando a palavra, fazendo com que as pessoas possam se animar com a eloquência daqueles que têm esse dom. Mas eu me torno ainda e tenho essa base fundamental dentro de mim. Quanto sou pequeno e quanto preciso crescer, e peço ao nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre amado, que Ele me ajude
nessa caminhada aqui na Terra, que eu possa, nesse restinho de vida física, que cada dia se aproxima um pouco mais a minha ida para o mundo espiritual, e que me dê a possibilidade apenas, não peço muito, prezados irmãos, porque eu conheço a minha base, eu conheço o que sou. Portanto, que ao retornar para o mundo espiritual, eu possa ter a possibilidade de entrar ali como um aluno do primeiro grau. Levo sim a vontade de querer aprender, porque eu sei que ainda não completei aqui na Terra, neste momento, esse título de conhecer a mim mesmo, porque ainda tem as minhas fraquezas humanas, e conheço quem eu sou, mas busco realmente, luto na condição de aprendiz do primeiro grau, aprender um pouco mais, é que rogo ao nosso amado Mestre Jesus as suas bênçãos, e que neste momento eu aproveito também, prezados irmãos, que cada um de vós possam, através dessa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita, que ela tem a base fundamental, tem o conteúdo que nós precisamos para avançar na nossa caminhada para o futuro distante ainda, para que possamos viver a nossa real felicidade, que para mim ainda se encontra muito distante. É preciso mesmo, através desses estudos, dessa vontade, aprender sim, caminhar na vereda de Jesus, que muitas vezes nós temos o conhecimento da palavra amar, e muitas vezes nós não amamos como devemos amar. Por quê, prezados irmãos? Quando nós elevamos nossos pensamentos para criticar os nossos irmãos, será que nós não somos um pecador muito mais atrasado no tempo de que aquele irmão? É preciso fazer essa reflexão. Então, conhecer a cada um de nós é uma missão especial, de tamanha envergadura. Portanto, prezados irmãos, é preciso mudanças, é preciso vontade, é preciso amor, é preciso dedicação, para não vencer aos outros. Eu não quero vencer aos outros, eu preciso de vencer a mim mesmo. Eu quero, no futuro, dizer assim: eu lutei muito, não contra os outros, mas contra a mim mesmo, pela minha falta de conhecimento, pelo meu desamor ainda, pela minha falta de vontade de crescer, de trabalhar, de me movimentar em busca dessa realidade, deixando de lado as fantasias
do meu eu, mas procurando com esforço, com dedicação, com amor, o querer ser melhor. Portanto, quando eu digo isso, eu estou passando a responsabilidade também para cada um de vocês. Essa vontade própria de vencer a Claudivan, não, isso pertence à minha pessoa. Eu não quero vencer a Norma, porque a responsabilidade dela, das suas tendências, né, dos seus pensamentos, da sua vontade, do seu amor, é dela. O amor que ela conquistou pertence a ela. O meu amor é meu. Eu não posso transportar esse valor para o meu filho, porque ele é que tem que trabalhar, ele é que tem que ter a vontade de crescer, né? Agora, um pode ajudar ao outro dentro do círculo em que vive, que possa colaborar, que possa ensinar, mas a modificação real pertence ao ser, o ser Claudivan, o ser Norma, o ser Betânia Barro, minha querida amiga, e assim sucessivamente a Janete, a Michele Manaíra, né? Então, cabe a cada um de nós trabalhar em busca de saciar a nossa sede, de avançar sempre na vereda de Jesus, através de nossos esforços, prezados irmãos. O que nós podemos dizer hoje, através daquilo que nós já estudamos, já temos a base para poder subir, é que o que seremos amanhã, após o nosso desencarne dessa vida física em que vivemos hoje? O que é que nós seremos daqui a alguns dias, daqui a alguns meses ou daqui a vários anos? O que seremos exatamente ao que chegarmos do outro lado da vida? O que é que nós vamos apresentar com o nosso currículo daquilo de melhor que nós aprendemos nessa escola chamada Terra? Quais os benefícios que nós adquirimos aqui, nessa vivência, para utilizá-lo ao chegar no mundo espiritual? Será que nós jogamos o tempo fora, as possibilidades de aprender, de exercer aquilo que nós aprendemos? Ou apenas isso ficou na memória e no esquecimento de si mesmo, que deixamos de trazer para dentro de nós o amor a nós mesmos, para poder saber distribuir para com os outros. Eu devo amar a mim mesmo, conquistar essa condição da palavra amor, porque quando eu construo esse amor dentro de mim, a palavra amor, o bem amor, eu também posso distribuir com alguém.
eu posso cooperar, eu posso ajudar, eu posso orientar. Agora, eu só não posso passar o amor para alguém definitivamente, porque esse trabalho, essa vontade, essa dedicação é do próprio ser humano, de cada um de vocês, de fazer essa conquista. Jesus, o nosso mestre amado, ele veio à Terra trazendo a sua base fundamental do amor através de seus ensinos. Mas, para o nosso avanço espiritual, depende exclusivamente de cada um de nós. Eu não posso passar aquilo que eu conquistei, dizer, tome, estou te doando isto para o meu filho, ou para os meus filhos, para os meus netos, meus bisnetos, né? Os meus amigos. Aquilo que eu construí pertence a mim, e cada um tem que construir dentro da etapa das possibilidades, para que, alcançando de degrau em degrau, essa condição, é claro que a luz aumenta. Ora, se eu conquistei e serei um foco para iluminar a tantos, cada um de vocês presente essa live será também um farol perante a uma humanidade daqueles que precisam de cada um de nós. Para tal, é preciso esforço, vontade, disciplina, conquistando o amor, para poder distribuir esse amor para com aquele mais necessitado. Quanto é interessante, prezados irmãos, a gente aprender. Porque não podemos dizer ainda, agora, neste momento que estamos vivendo na Terra, que já somos criaturas verdadeiramente felizes. Não somos. Porque muitas vezes não sabemos perdoar. Muitas vezes nós não queremos aceitar aquilo que o nosso irmão aponta para nós. Uma falha nossa. E muitos não aceitam de bom coração. Existem os atritos ainda entre os seres humanos, mesmo no seio familiar. Como é complicado. Mas é a escola que nós vivemos. Às vezes, nós não temos na mente algo de mal contra o nosso próximo. Quando eu estou falando isso, eu estou falando do próximo mais próximo, que são aqueles do seio familiar. E quantas vezes nós vemos tanto desamor por aqueles que dizem que já aprendeu muito, que conquistaram isso, que conquistaram aquilo, que já leu o livro dos Espíritos, que leu o Evangelho segundo o Espiritismo e dos livros melhores que apareceram dentro da doutrina espírita, que conhece o Evangelho e, no entanto, prezados irmãos, estão distantes da realidade do ser amor, porque dentro do próprio sangue, dentro da corrente sanguínea familiar,
existem os atritos quando devia existir realmente o amor. E como isso acontece? Por isso, o nosso irmão aqui diz o seguinte: formulai, pois, de vós para convosco questões nítidas e precisas, e não temais multiplicá-las, justo é que se gaste alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias com o fito de juntar haveres, que vos garanto repouso na velhice. Não constitui esse repouso o objeto de todos os vossos desejos? O fim que vos faz suportar fadigas e privações temporárias? Pois bem, que esse descanso de alguns dias, turbado sempre pelas enfermidades do corpo, em comparação com o que espera o homem de bem, não valerá este outro a pena de alguns esforços? Sei haver muito que dizem ser positivo presente e incerto futuro. Ora, esta é exatamente a ideia que estamos encarregados de eliminar do vosso ou do nosso íntimo, visto desejarmos fazer que compreendemos esse futuro, de modo a não restar nenhuma dúvida em nossa alma. Por isso, foi o que primeiro chamamos a vossa atenção por meio de fenômenos capazes de ferir-vos os sentidos, e que agora vos damos instruções, que cada um de vós se acha encarnado, ou seja, encarregado de espalhar. Com este objetivo é que editamos o Livro dos Espíritos. Veja só, a nossa responsabilidade que temos hoje, da nossa continuidade, servindo de instrumento de Jesus, trabalhando junto aos nossos irmãos, essa lição extraordinária, fazendo os nossos irmãos despertar para a realidade da vida. Não devemos querer parar, e sim caminhar sempre com a vontade de crescer e de chegar lá. Santo Agostinho, que trabalhou esse tema, ele diz assim: muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. Vamos atentar isso, prezados irmãos. Muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. Às vezes é uma coisa simples. E quando numa coisa simples gera uma situação adversa. Não é, prezados irmãos? Eu falei há pouco que muitas vezes a gente sabe, nós conhecemos, temos essa certeza da questão do livre-arbítrio, que é um dom que Deus nos deu para que nós, através desse livre-arbítrio, seja a conquista para a nossa real felicidade, através do aprender cada vez mais no dia a dia,
fazer a nossa transformação. E muitas vezes nós passamos despercebidos dessa realidade. Ora, se eu conheço que Michele tem um livre-arbítrio dela, ela pode fazer as escolhas dela. O que é que tem, Claudivan, que vou querer impor que essa criatura faça mudança desse pensamento? Isso é dela. A conquista é dela. O avanço é dela, ou o atraso também. Tudo depende dela. E essa responsabilidade está em cada um de nós. Eu não tenho o direito de passar isso para a minha filha, para os meus filhos, né? Para os meus netos, meus bisnetos. Eu posso colaborar, mas a conquista são deles. Então, é pelo livre-arbítrio que as criaturas vão aprendendo. Ora, eles sofrem o choque da teimosia, da falta de respeito para com os outros, e assim sucessivamente. Os atos desagradáveis cometidos por cada um, né? Então, seremos responsáveis pelos nossos erros, que eu não posso apontar, jogar para outra a minha responsabilidade. Eu tenho que cumprir para comigo mesmo. Então é isso que Santo Agostinho nos informa. Seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais a miúde a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem que o suspeitemos, unicamente por não prescrutarmos a natureza e o móvel dos nossos atos. A forma interrogativa tem alguma coisa de mais preciso do que qualquer máxima, que muitas vezes deixamos de aplicar a nós mesmos. Aquela exige resposta categórica, por um sim ou não. Por um sim ou não. Vamos entender isso. Que não abre lugar para qualquer alternativa e que são outros tantos argumentos pessoais. E, pela soma que derem as respostas, poderemos computar a soma de bem ou de mal que existe em cada um de nós. Bom, prezado irmão, eu selecionei esse tema porque nós devemos dar continuidade. Quando eu separei esse tema, eu separei, na maioria, para mim mesmo. Esse aconselhamento de Santo Agostinho, eu vou guardar uma boa proporção dele para a minha pessoa. E como irmão de cada um de vocês que eu sou, em nome de Jesus, eu apenas aconselho para que vocês não relaxem esses estudos. Estude, faça uma reflexão e vejamos o que nós podemos fazer em prol de cada um de nós com esses ensinamentos. Livro dos Espíritos, Santo Agostinho. Não precisa eu buscar a Michele, ou a Analice, ou algum de vocês. O que é que eu devo fazer? Porque a base, nós temos aqui todo esse ensinamento, Livro dos Espíritos. Ainda tem mais uma coisa extraordinária para isso, o Evangelho segundo o Espiritismo. Essas duas bases
são fundamentais para o nosso crescimento, isto é, se nós fizermos essa exigência a nós mesmos de querer ser melhor e saber trabalhar os insultos de outrem e não trazer para dentro de nós, fazendo nascer uma força estranha chamada desamor. Porque conhecemos hoje, prezados irmãos, que cada um será responsável pelos seus atos e suas ações. Por isso que nós trouxemos para esta noite, e quero agradecer, tenho apenas 3 minutos, agradecer a Deus, o nosso Pai de infinita bondade, que abriu a minha mente e disse: menino, olha, meu filho, toma parte dessa riqueza e procura trabalhar, desenvolver cada vez mais. E essa riqueza, prezados irmãos, está em nossas mãos no dia a dia, que é a codificação da doutrina espírita e junto dele o Evangelho de Jesus. Que possamos elevar os nossos pensamentos, agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede nesta noite maravilhosa. Estamos reunidos na condição de irmãos aqui na Terra, procurando avançar através das lições extraordinárias, dependendo também da nossa vontade de somar os nossos esforços em prol de conquistar cada vez mais a nossa verdadeira felicidade. Mas para isso, precisa de luta, precisa de trabalho, de avanço, de vontade própria de cada um de nós. Assim sendo, prezados irmãos, rogo ao nosso amado Mestre Jesus que derrame sobre todos nós as energias medicamentosas e salutares, para que possamos, junto a essas energias benfeitoras, tirar o proveito necessário, criar a coragem para mudar a nós mesmos, a cada um de nós. Eu, Claudivan, pretendo, me esforço para mudar a mim mesmo. Se ontem eu feri alguém, hoje eu começo a manifestar o amor por aquele alguém. É isso que eu pretendia passar para vocês, somar um pouquinho do vosso entendimento dentro desse preceito e agradecer a Deus por mais essa oportunidade de hoje estar junto com vocês, obedecendo às orientações. Digamos, tocamos o barco adiante, respeitemos as orientações da espiritualidade no momento em que vivemos na Terra, vamos ser obedientes às orientações dele, porque ele nos ama e quer ver a cada um de nós numa condição bem melhor. Deus nos abençoe, nos fortaleça e nos ampare hoje e sempre. Muita paz a todos. Receba do meu espírito, porque o coração é apenas uma bomba para tocar o sangue. Do meu eu, o amor para cada um de vocês. Boa noite a todos. Até a próxima.